início ao nosso webinar, nosso quarto webinar de 2023, o webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology. São todos muito bem-vindos. Esse é um webinar especial sobre um tema realmente extremamente relevante, abordando o uso da ecocardiografia focada no perioperatório, um tema que realmente gera muita atenção de nossos anestesiologistas. Então, certamente, é do interesse de todos nós aprender um pouco sobre isso. E aproveitar o tema que será da nossa próxima edição, da quarta edição deste ano, que sairá na primeira semana de julho, estará disponível para acesso e download, que aborda exatamente o mesmo tema, de ecocardiografia focada, e que terá um editorial que conta com a autoria do professor Eric e do professor Fábio, né? Certamente um editorial, já tive a oportunidade de ler um editorial muito atual, realmente faz uma grande revisão a respeito do tema e da situação atual do estado da arte da ecocardiografia focada. Então, convido todos a acessar e compartilhar com seus colegas. Então, certamente esse webinar também vai complementar muito dessas informações com a aula do Dr. Eric. E eu gostaria de também, antes de passar a palavra ao nosso moderador, de celebrar com os colegas, com a audiência, uma vitória, mais uma vitória do Brazilian Journal. Tivemos recentemente a divulgação do mais novo fator de impacto da revista, divulgado pela Clarivate, e tivemos novamente um aumento do fator de impacto. Já tínhamos, na última ocasião, ultrapassado a tão sonhada barreira de 1 de fator de impacto, e agora a nova pontuação da revista, 1.3, indicando que a cada artigo que é publicado pela revista, nós temos em torno de 1.3 citações para aquele trabalho, em média. Isso mostra a relevância da revista, o impacto que a revista, com seus trabalhos, com os trabalhos dos autores que contribuem com a revista, tem na ciência relacionada à área da anestesiologia, terapia intensiva e áreas afins. Então, é uma grande vitória e a gente tem um longo caminho ainda para alcançar as revistas mais conceituadas na área, mas estamos no grupo, né? Isso é o mais importante e cada vez com qualidade melhor, que é o foco do nosso conselho editorial, ter um crivo científico forte para que seja publicado na revista, seja realmente relevante. Essa é a nossa ideia, o nosso projeto. Então, gostaria de passar a palavra ao professor Fábio Papa, que é Assistant Professor da Universidade de Toronto, anestesiologista do St. Michael's Hospital, em Toronto, e também nosso editor associado da revista, que tem contribuído fortemente para a evolução dessa revista. Então, tenho a honra de contar aqui com a participação do professor Fábio e todo o seu conhecimento na área. Por favor, Fábio. Obrigado, André. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras. Queria agradecer também ao convite seu, da Mel. Agradecer também por fazer parte desse grupo de editores associados. Feliz com o resultado de hoje que você acabou de falar. É um reconhecimento de todo o trabalho que todos nós fazemos. Boa noite a todos. Então, como o André já falou, nessa próxima hora a gente vai discutir um pouco sobre, basicamente, ultrassom cardíaco focado em cirurgia não cardíaca, que é uma modalidade que cada vez mais cresce o interesse. Muitos dos residentes nossos, vocês que estão assistindo, também têm interesse em saber o que é, como que a gente pode aplicar no dia a dia e talvez, de uma certa forma, como que a gente pode aprender, ter acesso a essa modalidade de point of care nova. Para isso, então, a gente vai ter essa sessão durante essa hora. Antes de começar, por favor, fiquem à vontade para colocar suas questões ou no Q&A ou colocar no chat mesmo. Eu vou ficar monitorando aqui e ao final da discussão a gente abre para as perguntas. É para ser bem informal, é para ser bem prático. Eu já vi essa aula do Eric, ele é mais do que gabaritado para falar sobre isso, então espero que seja uma discussão bastante interativa no final da discussão. Sem mais enrolação, para fazer a apresentação dessa sessão, falar um pouco sobre o ultrassom cardíaco focado em cirurgia não cardíaca, nosso convidado é o Dr. Eric Linenburger, ele é de Criciúma, um grande amigo, ele é supervisor do programa de residência do Hospital São José em Criciúma, também é professor de anestesiologia da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, também editor associado do Brazilian Journal e também instrutor do curso ET da SBA. Eric, mais uma vez, obrigado pela participação. Passar a palavra a você, fica à vontade.
Boa noite a todos, os associados, todos que nos assistem. Grande prazer e começar a falar com esse tema que faz parte do nosso dia a dia, junto com os amigos aí. Grande prazer ter o Papa moderando essa sessão. Iniciando já, parabéns pelo fator de impacto. Faço minhas palavras a do Dr. Fábio Papa, que acabou de enaltecer essa grande conquista. E eu, então, vou começar a compartilhar a minha aula para abordarmos esse tema que atual e importante, né? Todos conseguem ver aí a tela inteira? Sim, tranquilo. Ótimo. Então tá. Então, nesses próximos minutos, vamos conversar sobre a ultrassom focado para cirurgias não cardíacas. Eu não tenho conflito de interesse com a apresentação relacionado à indústria, dos aparelhos e nada nesse sentido. Bom, enfim, então o ultrassom point of care, ele, quando a gente considera a insonação fazendo parte primeiramente da anamnese e depois do exame físico, ela é considerada o quinto pilar do exame físico. Então, nós temos o ultrassom sempre como um exame, muitas vezes, fundamental, mas não podemos esquecer que ele é um exame complementar à anamnese e exame físico. Então, nós temos inspeção, palpação, percussão, ausculta, né? Então existe aí um pouco de confusão, que o pessoal fala é o novisteto, etc. Na verdade, eu sou adepto também dessa ideia que ele seja o quinto pilar do exame físico, como eu falei, muitas vezes fundamental, mas passando por esse processo para o melhor diagnóstico. Então, no perioperatório, nós, em termos de ultrassonografia geral à beira-leito, nós temos cardíaco, pulmonar, avaliação hemodinâmica, o FAST abdominal, acessos vasculares, avaliação de via aérea e até o neurológico, como nós podemos hoje avaliar a pressão intracraniana por meio da bainha do nervo óptico. Quando se trata, então, aqui do exame focado cardíaco ultrassonográfico, nós principalmente estamos falando sobre o cardíaco em si e também parte da avaliação hemodinâmica. O que nós queremos com ultrassom cardíaco focado? Eu achei muito interessante esse termo, que ele diz assim, responder de maneira que a nossa avaliação seja binária. Eu quero saber assim, se tem dilatação, hipertrofia, disfunção de VL/VD, se tem anormalidades da válvula aórtica ou mitral, tem ou não tem, binária, dilatação do átrio esquerdo ou do átrio direito, hipovolemia, efusão pericárdica, de maneira que eu também possa definir é leve ou severa dentro de um raciocínio para intervenção e que que isso culmine em mudança na conduta e no manejo do paciente. Bom, ele começou lá atrás com Jensen, na verdade começou em terapia intensiva, quando ele é cardíaco focado, para responder assim, por meio de informações básicas sobre tamanho e função das camas cardíacas em 4 etapas, que consomem pouquíssimo tempo, e responder se a instabilidade vem de patologias óbvias, como insuficiência ventricular, embolia pulmonar, efusão, pleural, pericárdica. Claro que tem um treinamento limitado em comparação ao eco transesofágico, que primeiramente, né, que já desde lá da década de 80 vem sendo incorporado no intraoperatório, e vejam que é um exame que eu completo em 70 segundos, eu tenho uma imagem de 4 câmaras ali apical em 3 segundos, que eu vou mostrar agora essas janelas para vocês. Residentes não cardiologistas em UTI, com 3 horas de teoria e 5 horas de hands-on, conseguem dar diagnóstico dessa maneira binária, tem, não tem, é leve ou severo, merece intervenção ou não. Intensivista com hora tutorial tem diagnóstico de 94% e com 84% de acerto, quer dizer, dentro dessa
a avaliação, esperando que mude conduta, e uma avaliação mais global, mais ampla, naquele sentido binário que eu falei. Esse paper eu acho muito interessante, que foram 364 ecocardiogramas de resgate, e a gente usa esse termo quando o paciente está hipotenso, o paciente está instável hemodinamicamente, a gente, com a monitorização convencional, não conseguiu chegar ao diagnóstico da causa, então a gente vai usar uma ultrassonografia de resgate. Vejam que desses 364 exames entre transtorácico e transesofágico, exames básicos de resgate, aqui foram, se eu não me engano, quase 80 exames transtorácicos, tá bom? A principal causa no perioperatório, no centro cirúrgico normal, né, com salas de cirurgia não cardíaca, 2 salas, está lá escrito no paper de cirurgia cardíaca, enfim. Hipovolemia em 24,5% dos diagnósticos, foi o mais comum. Disfunção de VD, vejam como é pareado isso aqui, né? Quer dizer, com as incidências muito próximas, né? A importância de a gente saber quando acontece a disfunção de VE, quando acontece a de VD, o approach, o diagnóstico, faz muita diferença no tratamento. Alterações regionais de motilidade, 13,5%, anormalidades valvares, aí já vai caindo um pouco, disfunção diastólica não menos importante, né, talvez fuja um pouco do que a gente chama do focado aqui, mas eu devo falar um pouquinho no final da aula, redução da pós-carga, o paciente está lá vasodilatado por um bloqueio, etc. Também obstrução dinâmica da via de saída por hipertrofia ventricular, o movimento anterior sistólico da válvula mitral menos comum, diagnóstico mais preciso, geralmente avançado. Essas são as principais aqui que a gente aborda com relação ao que eu chamo o que nós chamamos de focado. Eu devo, então, expor algumas dessas situações aqui para a gente agora. Grande parte dessa aula vai ser baseada nessa revisão narrativa do nosso moderador, Fábio Papa, que está aí, que fez essa brilhante revisão narrativa, especificamente do ultrassom cardíaco focado para cirurgias aí não cardíacas, enfim. Então, começando a falar do ultrassom cardíaco focado, das janelas e cortes. Vejam que com poucas janelas a gente chega a esses diagnósticos, né? Uma janela paraesternal, que a gente faz eixo curto e longo, uma apical, teoricamente de 4 câmaras, mas eu vou abrir um espaço para falar das 5 câmaras, onde a gente pode calcular o débito cardíaco, mas lá no final. Uma janela subcostal subchifoide, que eu considero uma janela de exceção, tá bom? Então, veja, na janela paraesternal no eixo longo, qual é a minha posição? Geralmente eu entro aqui no 4º, 5º espaço intercostal, apontando para o ombro direito do paciente, pegar essas imagens lá no nosso centro de simulação em cardiografia lá do Hospital São José, justamente para mostrar esses direcionamentos e explicar um pouquinho do que a gente está vendo aqui nessa janela. Então, a gente consegue visualizar ventrículo direito, ventrículo esquerdo, quer dizer, a parede anteroseptal do ventrículo esquerdo e a parede ínferolateral, átrio esquerdo, válvula mitral, válvula aórtica, raiz da aorta. A gente pode avaliar, por exemplo, se tem sobrecarga de átrio esquerdo, o tamanho, vejam que é proporcional aqui ao tamanho da aorta, comparar o átrio esquerdo junto com a aorta para saber se eu tenho uma dilatação do átrio esquerdo, de repente tem lá uma disfunção diastólica, anormalidades regionais de parede, se o paciente está com uma volemia legal ou não, se o septo interventricular está movimentando de maneira adequada, com uma boa interdependência ventricular. Então, tudo isso eu avalio numa secção tomográfica que vocês estão analisando exatamente aqui, que é apontando aí o probe lá para o ombro direito do paciente, ou seja, o nosso probe para a esquerda, mas à direita do ombro do paciente. Então, nós temos essa imagem. Aqui um exemplo do que eu espero de um exame normal, né, que é exatamente o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, então parede a inferolateral e a parede anteroseptal, aqui a via de saída, né,
E aí a gente compara quando o paciente está hipovolêmico, quando está com uma efusão pericárdica importante, né, que a gente chama o dancing ventricle, né, quer dizer, um ventrículo aqui que está dançando nessa efusão, provavelmente uma efusão aqui que não me parece estar relacionada a tamponamento, que é uma efusão volumosa, crônica. Vejam que a gente observa também aqui a aorta descendente, é bem importante essa estrutura para saber se a efusão está acima dela, pertencendo então ao pericárdio, está abaixo, pertencendo então a pleura, uma efusão pleural, no caso. Então, muita utilidade aí para o resgate, né? Continuando um pouco, agora sim, mostrando o que seria um paciente aí hipovolêmico, vejam as paredes praticamente, eu tenho a posição da musculatura ventricular, e após a administração de volume eu posso ter uma situação normal. Então, rapidamente nós conseguimos diagnosticar, então, como eu falei, a principal causa, a incidência de eco de resgate, lá, hipovolemia no perioperatório. Mesmo não sendo uma janela ideal para hipovolemia, eu vejo que mesmo assim eu consigo, com a aparência external no eixo longo, mostrar aí essa situação. Patologias aí que eu posso ter em pacientes graves, internados em unidade de terapia intensiva, também no perioperatório, né? Quer dizer, eu começo a avaliar o que é normal, o que não é, por meio de um bom treinamento com eyeballing, com visualização do paciente normal no treinamento, e aí eu vejo que, tem uma estrutura aqui que não era para existir na cavidade, né? Um trombo aí de ventrículo esquerdo nessa janela, importante. Continuando o exame, também patologias valvares grosseiras, né? Não é dos melhores vídeos, mas eu até estava conversando com o Papa quando eu estava preparando a aula. Olha, de vez em quando é bom colocar um vídeo que não está perfeito, porque é mundo real, né? Nem só nós queremos aqui vídeos como a gente diria assim, de livro, né? Mas aqui a gente vê que uma válvula aórtica, não estou visualizando bem a raiz da aorta aqui, mas ela está abrindo de maneira adequada, né? Veja que os folhetos, eles coaptam e depois vão abrir lá de maneira adequada, né? Veja a abertura e o fechamento da válvula aórtica, uma válvula aórtica que não tem tanta calcificação. Agora, veja essa situação aqui abaixo, né? Que é uma válvula aórtica completamente calcificada. E é aquela história, a válvula está normal ou não está normal? Não está normal, quer dizer, um paciente que está chegando no centro cirúrgico em emergência para fazer uma fratura, um paciente idoso, né, muitas vezes chega hipovolêmico, nessa situação está um pouquinho parecida com a anterior, eu já vou pensar 2 vezes antes de fazer um bloqueio vasodilatar, paciente com estenose aórtica, que parece, nesse caso, ser bem importante, né? Aí, simplesmente girando o probe no mesmo eixo, no sentido horário, e apontando então para a região cefálica do paciente, eu tenho a janela parasternal no eixo curto, né? Então eu vejo o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a relação do VE com o VD, vejo que o VD, o volume dele 1/3, estourando 2/3 do ventrículo esquerdo. Posso avaliar a relação das duas câmaras, se tem sobrecarga de volume do VD, onde esse septo na diástole ele estaria abaulando na direção do ventrículo esquerdo, que ela não acontece normalmente nem na face sistólica nem na diastólica, sempre essa curvatura em direção ao ventrículo direito. Eu posso avaliar se tem sobrecarga de pressão também de VD, né? Se septo estiver tanto na sístole quanto na diástole abaulando. Hipovolemia, se eu tenho a posição desses músculos papilares, o anterolateral e o posteromedial, que eles se tocam, que a gente chama do sinal do beijo. Então, é uma janela muito interessante para o anestesista. Inclusive, eu consigo, no transtorácico, né, essa aqui é a parede anterior, no transtorácico, essa é a parede inferior, lateral e septal, posso avaliar perfusão regional. Então, aqui nós temos essa imagem, uma boa relação do VD com o ventrículo esquerdo, talvez um pouco de alteração da motilidade regional aqui mais na parede inferior, e um ventrículo, vejam, né, um ventrículo com cavidade pequena, completamente hipertrófico. Já faço diagnóstico, olha, um ventrículo hipertrófico,
né, provavelmente com grau importante de som diastólica, vai ser um paciente sensível aqui a alterações de resistência vascular, de volume. Passar para a próxima. E, continuando na janela paraesternal, eu tenho uma situação aqui que eu consideraria uma situação de uma boa, pelo menos analisando grosseiramente, né, quer dizer, uma função sistólica sem maiores preocupações, não digo que seria normal, que nós temos ajustes mais finos, mas completamente, exames mais finos, desculpa, mas completamente diferente dessa situação, né, que é um paciente que, já olhando, eu consigo dizer, uma fração de ejeção que não deve estar acima de 20%, né, uma disfunção ventricular importante. Isso me diferencia. Eu vou tratar esse paciente com um vasopressor, se ele tiver hipotenso, ou vou pensar diferente, não, eu vou aumentar a pós-carga de uma insuficiência cardíaca como essa? Não vou, então vamos lá, vamos colocar, de repente, um suporte inotrópico nesse paciente. Isso é uma imagem transesofágica, mas enfim, não faz muita diferença quando a gente está avaliando na janela paraesternal. Aqui em cima, sim, é do exame transtorácico, né? Então, quer dizer, justamente a comparação se faz fidedigna nesse caso também. Então, veja a mesma relação do VE com o VD, que eu falei para vocês, 1/3, 2/3 do volume do VE, o VD aqui, e vejo quando eu tenho uma sobrecarga importante de volume do ventrículo direito, olha o tamanho, inclusive perdendo a interdependência ventricular, com pouco enchimento do ventrículo esquerdo, né? Eu posso avaliar se tá, o volume ele está igual ao do ventrículo esquerdo, já tem uma disfunção moderada. Se o volume, na minha análise de resgate, está maior do que o ventrículo esquerdo, já é uma disfunção importante, né, de ventrículo direito. E aqui é outro caso, eu resolvi mostrar aí quando eu tenho uma sobrecarga de volume de VD, o que acontece com o septo ventricular, né? Não tem problema aqui se for transesofágico, que a janela será a mesma paraesternal com relação à visualização das estruturas, mas dá para notar que essa retificação do septo ventricular que acontece lá no... Veja como ele retifica o septo ventricular lá no final da diástole, né? Se na sístole isso se mantém, além disso eu tenho sobrecarga de pressão do VD. Vejo que na sístole ele não se mantém, na sístole ele abaula ainda, né, lá em direção ao ventrículo direito. Então, muito útil para a gente olhar como exame de resgate. Aqui a janela apical, que é uma janela um pouco mais difícil, que a gente não tem ao certo um espaço intercostal, mas que a gente tem que procurar no nosso exame físico o ictus cordis da ponta do coração, né? Palpando, a gente consegue, vem na ponta do ventrículo e direciona o probe para o ombro esquerdo do paciente, ligeiramente posterior, e aí nós vamos ter aí parede anterolateral, inferoceptal, em toda sua extensão, né, apical, média e basal. Podemos avaliar a função global do ventrículo, inclusive analisar um pouco do ventrículo direito também, volume dos átrios, válvula mitral, se tem alguma alteração grosseira na válvula mitral. Então, a janela muito importante, além de ser uma janela que eu consigo fazer cálculo hemodinâmico, né, que ela tem um alinhamento muito bom aqui da via de saída, que vou mostrar a seguir, para a gente calcular débito cardíaco. E mesmo nessa janela apical, muitas vezes acontecem desvios importantes, né, como nesse caso aqui, um desvio do eixo cardíaco, mas a gente está já vendo aqui que o volume do átrio direito em comparação ao átrio esquerdo está muito maior, né, uma sobrecarga de volume importante. Vejo que o septo também aqui ele abaulam um pouco no final da diástole, retifica esse septo ventricular, né? Esse é o famoso sinal do ventrículo esquerdo em D, né? D-shaped, né? Que é o que acontece nesses casos. Então, vejo que a secção tomográfica está bem na ponta do ventrículo. Com esse exame eu consigo enxergar a ponta verdadeira, que claro que não é assunto para
eco de resgate focado, mas o ápice verdadeiro eu consigo um transtorácico, transofágico é difícil, porque o corte varia bastante pela ponta do ventrículo. E olha um exemplo de sobrecarga importante do átrio direito. Tem uma descontinuidade, inclusive, aqui, né, do septo interatrial, mostrando uma comunicação interatrial tipo ósteo secundo, tá bom? Como eu falei, avaliações grosseiras da válvula mitral, válvula mitral completamente calcificada, com volume aumentado do átrio esquerdo. A gente consegue fazer o diagnóstico de mistenose mitral, que tem impacto, obviamente, para o manejo de uma cirurgia não cardíaca. Da mesma forma, consigo avaliar também efusões pericárdicas, como essa. Vejam, de novo, o ventrículo dançando nessa efusão enorme. Aqui mostrando outra alteração grosseira de válvula mitral, com prolapso e vegetação. Como eu falei, eu considero uma janela subcostal de exceção, porque o que acontece? Às vezes o paciente tem desvios importantes, não consigo ver o coração inteiro, as paredes que eu quero, ou o paciente está com algum dreno, eu estou avaliando ele no pós-operatório, e é uma janela onde aqui a 2, 3 centímetros do apêndice xifoide, direcionando também para o ombro esquerdo do paciente, eu consigo não só essa imagem do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito semelhante à apical de 4 câmaras, mas com um pequeno desvio do probe aqui para a região cefálica, eu tenho uma avaliação importante que é da cava inferior, né? Então, avaliar a colapsabilidade da cava com a respiração, é uma análise de volemia, de sobrecarga ou não de átrio direito, o encontro dela com átrio direito aqui, né, que isso tudo é fígado. Então é uma janela muito rápida de a gente avaliar, e olha a diferença quando nós temos uma cava colabada, uma boa variação com a ventilação, e uma cava com estase, inclusive com eco contraste espontâneo aqui, tá? É outro exemplo que coloquei, porque eu tinha um bom exemplo aqui no eco transofágico, a única diferença é que a veia hepática seria para cima aqui no transtorácico. Essa é a imagem que a gente tem quando tem uma dilatação importante da cava. Não só isso, mas se eu estou preocupado, se o paciente tem sobrecarga de pressão lá no coração direito, posso pegar um probo linear facilmente. É comum acontecer a situação quando eu tenho sobrecarga do coração direito, ou seja, eu tenho não só a veia femoral, a artéria femoral pulsátil, mas tem veia femoral pulsátil também. Isso nunca é normal, não posso ter uma veia pulsátil, quer dizer que ela está transmitindo sobrecarga de pressão do coração direito, entrando um pouquinho no ultrassom à beira-leito. E de uma janela apical de 4 câmaras, como vocês estão vendo aqui, eu fazendo um tail down, que é pegando a extremidade distal do probe, a cauda do probe, colocando para baixo. O que eu vou fazer com o meu setor aqui? Eu vou direcionar ele para cima. Como a via de saída é mais anterior anatomicamente no coração, veja onde está a via de saída. Está lá, né? Que é a pulmonar, quer dizer, o VD está anterior no tórax, e posterior está saindo a raiz da pulmonar e a via de saída. Mas vejam que ela é mais anterior. Quer dizer, baixando o probe, o que acontece? Abre a via de saída e eu tenho um excelente alinhamento com o Doppler. Veja que o sinal do Doppler vem daqui. Se o átrio esquerdo está aqui, esvazia lá para o ventrículo esquerdo, aí ele vai ejetar e ele passa por esse estreitamento, que para fins de cálculo, vou mostrar agora, ele é considerado um cilindro. Então, com uma pequena orientação de tail down, subindo o setor, né? Subindo o setor, vejo que ele sobe um pouquinho, né? Eu consigo fazer com que apareça a via de saída. E a via de saída simplesmente é um cálculo físico, né? Que o volume por orifício físico é sempre a área seccional vezes a velocidade média. Então, se eu tiver a área da base do cilindro em centímetros quadrados, que é πr ao quadrado, e tiver o comprimento em centímetros, eu tenho centímetros cúbicos, que é uma medida de volume. Então, o volume sistólico, ele para fins de cálculo, ele toma a forma de um cilindro quando passa pela via de saída. Então, o volume sistólico vira esse cilindro que eu vou calcular com o meu Doppler. Então, calculando a área, que nada mais é do que
essa fórmula que basta eu colocar no meu aparelho de ecocardiografia e calcular o diâmetro, ele já vai fazer isso automaticamente, calcular o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo e assim calcular a área, né, que é πr ao quadrado, e depois eu integro a velocidade e o tempo com um Doppler pulsado na via de saída. Né? Então, calculo a velocidade integral tempo. Quando eu faço isso, eu tenho velocidade, tenho tempo, o que eu tenho? Distância em centímetros, ou L aqui, ou H que seja, para calcular, então, o volume de cilindro, né? Então, na verdade, se eu multiplicar pela frequência cardíaca, que é o número de cilindros que estão passando no estreitamento na unidade de tempo, eu tenho o débito cardíaco. Então, o volume sistólico sempre vai ser a área de secção transversal vezes a integral velocidade de tempo, que é dá em centímetros. Então, está aqui, ó. Olha só como eu calculo rápido, integrando, uma vez que eu tenho calculado o diâmetro da via de saída, integro a velocidade ao tempo no Doppler, bem alinhado nessas 5 câmeras, tem um volume sistólico, ele já calculou aqui não só o débito cardíaco, mas inclusive indexado, se eu coloco os dados lá do paciente de altura e peso, né? E inclusive o VTI, né, que é a distância, né? Se eu estou com um eco de resgate, às vezes quando eu quero saber se o débito cardíaco está normal ou não, se eu colocar esse VTI aqui, ele tiver acima de 18, já não fico tão preocupado. Assim. Nesse sentido, tem esse trabalho muito legal, recentemente publicado na Bijan, que mostra que eu posso pegar janelas alternativas, né, como a janela aqui, a supraesternal, né, porque durante uma cirurgia, em cirurgias não cardíacas, é um pouquinho complicado, às vezes, pegar a janela apical e alinhar o Doppler. A gente, dependendo da cirurgia, eu acho que grande parte delas, mas e a gente com bastante treinamento consegue no intraoperatório avaliar isso, né? O apical, mas imagine se vocês conseguem calcular isso aqui da cabeceira do paciente com uma janela aqui supraesternal. Então, teve uma boa correlação com VTI quando comparado ao apical nesse trabalho. Também posso usar a variação do volume sistólico aqui com vários Dopplers, né? Se eu calcular isso e pensar como delta PP, eu só vejam, só diminuo a velocidade com que esses Dopplers estão passando aqui na tela, né? Aqui está passando de 50 milímetros por segundo, vou colocar 12,50, eu vejo vários envelopes nessa unidade de tempo, consigo apreciar os vários envelopes de velocidade de sangue passando ali pela via de saída do ventrículo esquerdo, correlacionar com a ventilação. Então, só ajeitando essa varredura horizontal, espremendo eles para poder analisar junto com a ventilação, né? Porque aqui, o que acontece? Como está espaçado, o paciente não terminou ainda um ciclo respiratório e eu não consigo analisar em conjunto, né? Então, a varredura horizontal, diminuo a varredura horizontal, apareço todos e aí faço aqui simplesmente uma análise com relação ao meu Doppler espectral maior, o menor no ciclo respiratório, e faço um cálculo aqui para achar o delta volume sistólico, que ele deve ser maior que 12%, menor, desculpa, que 12%, aqui está 23,4%, teoricamente, claro que eu tenho que saber caso a caso, se eu tenho uma disfunção diastólica importante, talvez não seja fidedigno para reposição volêmica, às vezes as limitações que nós temos com a variação de volume sistólico, a variação e o delta PP, mas eu posso utilizar com eco também, né? Fazendo simplesmente isso que eu acabei de falar, essas variações, e eu posso calcular também o delta VTI, se está acima de 12%, teoricamente o paciente poderia responder a volume, né? Simplesmente avaliando a variação de VTI com relação ao ciclo respiratório e colocando no cálculo, né? VTI máximo menos o mínimo sobre o máximo mais o mínimo, vezes 0,5. Não menos importante, talvez quando a gente vai avançando assim, com eco de resgate, nós podemos fazer análise como a análise da função diastólica. Vocês vejam que tem uma porcentagem de pacientes que não é pequena, né? Como vocês viram naquele quadro que eu falei, em torno ali dos 10% dos pacientes vai ter como instabilidade hemodinâmica a causa
disfunção diastólica, são pacientes no intraoperatório que têm a sensibilidade, as alterações de resistência vascular, de volume. Então, uma análise não minuciosa, mas simplesmente se eu fizer uma análise aqui do Doppler, que está passando do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, né? Vejam que esse é o Doppler transmitral dos 2/3 iniciais da diástole, né, que são responsáveis aí pelo esvaziamento do átrio esquerdo por gradiente, né, o átrio esquerdo com pressão maior, o ventrículo esquerdo menor, abre a válvula mitral, escoa esse sangue para o ventrículo esquerdo, e aí depois vem a onda P, e aí dá o chute arterial, né? O normal seria eu ter essa situação aqui que vocês estão vendo, tá bom? Claro que isso é ao contrário, né? tá para baixo, porque é o eco transofágico, mas a contribuição do chute arterial não pode passar. Teoricamente, aqui é do esvaziamento passivo. Então, simplesmente pelo fato de eu avaliar que esse paciente está com muita dependência de chute arterial, e não só isso, que veja a inclinação da desaceleração do fluxo do átrio para o ventrículo esquerdo, como é mais lento, já de maneira rápida eu já sei que esse paciente tem uma disfunção diastólica e pode explicar algumas causas de instabilidade hemodinâmica. Também é um treinamento que pode ser simples e rápido, talvez não minucioso, e eu acho importante. Por quê? Porque, claro, quando a gente vai utilizar, por exemplo, análise da colapsabilidade da veia cava, diâmetro da veia cava, muitas vezes pacientes têm disfunção diastólica e não está refletindo se esse paciente vai sofrer hipotensão como preditor, como esse excelente paper com 129 pacientes avaliou aí a colapsabilidade, o diâmetro da veia cava em pacientes sob anestesia espinhal para prever hipotensão, e não previu, né? Então, vejam que uma curva ROC, eu tive um P de 0,615, né? Uma área sobre a curva de 0,467. Então, assim, 19,37% dos pacientes tiveram hipotensão. Então, falta ainda algum outro exame que pode também ser feito de maneira rápida, como eu tenho ensinado em condição diastólica e com os residentes, que eu vou mostrar a seguir, para complementar essa avaliação de pacientes que podem sofrer instabilidade, ou que a gente já entre para fazer uma raquianestesia, entre para fazer uma anestesia geral, sabendo que vão ter maior chance de hipotensão. Eu acho que a simulação é muito importante, né? Que é umas imagens lá do nosso centro de simulação, mostrando o que é o simulador, o que é um paciente real, uma janela no eixo curto, extremamente fidedigna. Então, usamos voluntários, usamos também o manequim, dependendo do caso. E, para terminar, eu gostaria de mostrar um pouco do que é um modelo que a gente seguiu aqui para o ensino da residência com relação ao ultrassom point of care em geral, mas vou mostrar também do cardíaco, né? Então, o currículo proposto que eu tenho seguido desde 2019, ele foi publicado em 2016, são 60 minutos de aula teórica, de 1 hora a 1 hora e meia de treinamento prático, depois, né? Em simulação com um humano, lá com os colegas, residentes, e também com um manequim, né? Quer dizer, em prática e simulação em modelos humanos. Então, geralmente as aulas são online, e esse é o currículo que, segundo esse paper, né? E eu coloquei em negrito aqui que tem a ver com ultrassom point of care cardíaco, né? Função de VE e VD, fusão pericárdica, normalidades valvárias severas, também avaliação hemodinâmica, colapsabilidade da veia cava, área diastólica do ventrículo esquerdo, variação de inspiração com Doppler, que eu mostrei para vocês agora. O que eu incluo no nosso currículo aqui? Cálculo do débito cardíaco e avaliação diastólica. Avaliação diastólica simples, né? Para saber, olha, o paciente tem uma enorme dependência de chute arterial. Se sofrer uma fibrilação arterial, eu já sei que vai sofrer instabilidade severa. Será que não é um paciente que, dependendo de cirurgia, se for uma cirurgia torácica, tem alta incidência de fibrilação arterial? Será que não é bom ter um cuidado maior no pós-operatório com esse paciente, sempre começando com os princípios físicos da ultrassonografia do modo Doppler, que eu incluí aqui também. Então, pulmonar pneumotórax, efusão pleural, doença intersticial alveolar severa, excesso vascular periférico central arterial,
líquido livre e ultrassom gástrico, que hoje é muito importante, exame rápido, ainda mais na era que a gente está aí do Ozempic, né? A via aérea, o posicionamento tubotraqueal, não só o posicionamento, se está bilateral ou não, se está no esôfago ou não, mas identificação da membrana cricotireoide no paciente que tem a probabilidade de uma via aérea difícil, às vezes está lá com uma angina de Ludwig, está desviado a membrana, e eu já identifico e anoto antes, avaliação da pressão intracraniana, da mesma forma. Esse é o currículo que foi sugerido nesse paper de 2016, que a gente tem seguido, claro que isso com relação ao ultrassom cardíaco focado. Então, mensagem para casa e para começar uma excelente discussão com os colegas, e aí conduzida pelo Dr. Papa, o ultrassom cardíaco focado deve ser implementado como rotina na prática moderna da anestesia, eu sou a favor, com certeza. Eu tenho que sistematizar o exame também, eu não falei muito sobre isso, mas sempre fazer a mesma rotina. Eu vou fazer um exame de resgate, não interessa qual, mas tem que ter uma. Vou começar com a apical de 4 câmaras, vou partir para external, eixo curto, eixo longo, sistematizar para sempre a gente não esquecer de fazer todo o exame e não perder diagnóstico. Falar um pouco das diferenças do cardíaco focado para o transtorácico em cirurgias não cardíacas, que é um exame mais abrangente e mais minucioso, inclusive que não é daquela forma binária como eu mostrei. Treinamento, se a gente já deve começar na graduação e depois evoluir para a pós-graduação, vamos discutir um pouquinho também. E a grade curricular, certificação, qual o modelo ideal. Então, agradeço a participação e agora a gente tem um tempo para discutir sobre esses assuntos. Muito obrigado, pessoal. E só não esquecendo, né, de seguir a BG nas redes sociais, que ela é um Open Access, indexada em várias plataformas importantes. E só para atualizar o fator de impacto também e parabenizar a todos, está aí 1.3 já. Obrigado, Legal, pessoal. Legal, parabéns pela apresentação. Não é a primeira vez que eu vejo, mas cada vez a gente aprende alguma coisa nova. Pessoal, como eu já falei antes, durante a apresentação do Eric, fiquem à vontade para mandar qualquer questionamento ou pelo chat ou pelo Q&A, tá? Não dá para vocês abrirem o microfone, mas eu estou monitorando aqui. Eric, eu tenho algumas questões mais práticas, algumas questões menos práticas. Vou começar com as questões mais práticas e depois a gente vai para as menos práticas. Você falou do ultrassom cardíaco focado, para a gente fazer no centro cirúrgico, tudo, mas uma das grandes limitações do ultrassom cardíaco focado é a posição do paciente, que na grande maioria das vezes o paciente está em decúbito dorsal, e a gente sabe que a aquisição das imagens, o grau de dificuldade não é o mesmo, né? Muda muito decorrente do tamanho do paciente, da característica da caixa torácica, DPOC ou não, tudo. Num caso normal, em que você precisa de uma resposta rápida para alguma questão que você tenha do ponto de vista qualitativo, qual é a sua abordagem em termos de aquisição de imagem? Você ainda tenta fazer o transapical, que normalmente te dá um pouco mais de resposta, ou você vai para janelas mais fáceis? E quais são as janelas mais fáceis para esse exame? Eu acredito, a pergunta é no intraoperatório, paciente lá anestesiado, em ventilação mecânica, está com uma instabilidade e eu quero usar como eco de resgate. É isso. Eu costumo começar com a parasternal. Tá bom? Parasternal eu tenho mais facilidade, até por causa do campo e etc. E até... enfim, rapidamente eu consigo essa janela. Também é bom descontinuar um pouco a ventilação mecânica, vai ajudar também as estruturas pulmonares ali a não atrapalhar a janela acústica, né, que por causa do ar, enfim. Mas o parasternal no eixo longo e curto rapidamente vai me dar algumas boas respostas como causa de instabilidade, como eu mostrei para vocês aí, né? Essas
nessas janelas. Claro que aí depois, de repente, o paciente quero lá fazer uma reposição volêmica, guiar pelo volume sistólico, se eu consigo uma apical e faço um tail down e abro a via de saída, consigo uns envelopes bons, né, repondo volume, ou começando suporte nootrópico, depois com calma para guiar a resposta ao tratamento, com calma vou achar, tentar ao máximo achar apical. Só que algo importante, se a gente está prevendo que é um paciente que já pode sofrer alguma instabilidade intraoperatório, ou se eu quero fazer um guia hemodinâmico com ultrassonografia, como guiar a anestesia pelo volume sistólico com Doppler da via de saída, é bom anotar antes também, decúbito dorsal, né? Acha a janela antes de induzir a anestesia, anota, né? Faz uma pequena marcação no paciente, que vai ser muito mais rápido de identificar, já saber a posição antes, né? Antes de começar a cirurgia. Não, eu concordo com você. Eu acho que numa situação de urgência, que você não tá esperando ter que fazer algum exame diagnóstico, alguma coisa, normalmente a aquisição mais fácil e mais rápida, depois de um treinamento relativamente curto, é o paraesternal, longo e curto, e depois vai para o subcostal, subxifoide, que é relativamente fácil, na grande maioria dos pacientes, e eu normalmente reservaria o apical, que apesar de te dar mais informações, ele é mais complicado de se adquirir, precisa de mais treino, e não adianta a gente tentar, porque às vezes não dá por conta do paciente. Quando a gente vê o pessoal da ecocardiografia fazendo, você vai no laboratório, eles adquirem as imagens transapicais com o paciente bem posicionado, em decúbito lateral, com o braço para cima, onde você tem a melhor janela possível, o coração em decúbito lateral ele fica mais próximo da parede torácica, aí sim você consegue fazer a aquisição. Não adianta tentar, se você não tiver o paciente bem posicionado, que a chance de você se frustrar é bastante grande. Pessoal, se tem alguma questão aqui, senão eu tenho mais. Eric, queria saber de você, o ultrassom cardíaco focado, talvez você não tenha experiência, que você talvez não faça, mas queria saber qual a sua ideia na sua utilização em pacientes obstétricas, por exemplo. Aqui pelo menos, muita gente hoje em dia tem falado do uso do ultrassom cardíaco focado em pacientes obstétricas. Tem aquele questionamento do tamanho uterino, se ele atrapalha a aquisição da imagem ou não, qual janela a gente pode utilizar, e a gente sabe que na paciente obstétrica a gente consegue muitas das respostas, normalmente elas têm janelas boas, que às vezes você tem alguma experiência, você pode falar alguma coisa sobre isso. Olha, eu já comecei a minha era da ultrassonografia, assim, fazendo já um volume menor de pacientes obstétricos, né? Mas, assim, foi interessante, porque a primeira vez que eu utilizei o probo transtorácico para fazer uma ultrassonografia numa paciente obstétrica, eu me assustei, né? Porque parecia que eu estava diante de paciente realmente com insuficiência cardíaca, tamanhas alterações fisiológicas da gestação, né? Então, um óleo de dilatação e desvio do eixo, uma insuficiência mitral que está um pouquinho além da insuficiência mínima, né? Bastante desvio, só que uma janela excelente, né? Então, acho que na grávida, eu acho que assim como os nossos pacientes de cirurgia não cardíaca, eu sabendo, assim, as alterações fisiológicas da gestação, porque lá uns 20% vão ter derrame pericárdio, que é fisiológico, vão ter uma insuficiência mitral, que é fisiológica, o VD vai parecer que está dilatado com disfunção, as câmaras parecem que estão dilatadas e o paciente não é um paciente cardiopata. Desde que eu saiba quais são as alterações fisiológicas da gestação nesse sentido, eu consigo utilizar realmente como um bom exame. Eu não sei se tem algo além disso na grávida que tu poderia considerar nesse sentido, mas não faria tudo, volume sistólico, acompanhar a estabilidade hemodinâmica durante uma
uma cesariana, e também, obviamente, para cirurgia não cardíaca na paciente gestante, né? Uhum. Não, normalmente por conta do tamanho uterino, tudo, quando elas estão a termo, normalmente tem até um desvio do eixo do coração, facilita bastante a Bastante. aquisição de imagem. Exato. Obviamente você não vai tentar o subcostal, o subxifoide, mas o paraesternal é bem tranquilo na maioria das vezes e o apical 4 câmaras também fica mais facilitado. Eric, tem duas perguntas aqui agora, eu vi agora aqui, a primeira é da Ângela Sussumi, obrigado, Ângela. Eric, já aconteceu algumas vezes de tentar a janela paraesternal em paciente no decúbito dorsal e o coração ficar meio que escondido atrás do externo. Como contornar essa dificuldade sem interromper a cirurgia? Tem alguma dica, alguma coisa que você faz? Paciente em decúbito dorsal. O paciente está em decúbito dorsal e parece que a aquisição de imagem é difícil, porque provavelmente o coração está um pouco... Tá mais para trás do externo, você tem sombra acústica do externo. Você faz alguma coisa para tentar otimizar essa imagem? Eu acho que, assim, lidar com a ventilação mecânica, né? De preferência, né? Tenta ver o que pode ajudar com a ventilação mecânica, dando ali um tempo expiratório maior, ou realmente, às vezes, até desligar o ventilador, se for um caso de urgência, para tentar achar uma boa janela. E, como eu falei, se eu já sei que o paciente vai ficar em decúbito dorsal horizontalizado, marca antes e outra, antes de começar a cirurgia, se eu estou com o exame e tenho prática para fazer e sei que é uma questão difícil, antes de começar a cirurgia, eu já acho a melhor janela. E se a melhor janela for uma janela limitada, onde eu não consiga fazer o meu diagnóstico, aí é o caso de ecotransofágico de resgate básico, né? Isso a gente não pode esquecer. O próprio Fate, quando o Jensen descreveu lá, está lá descrito, né? Quer dizer, talvez não o Jensen, mas descrito nos primeiros papers sobre o FATE, né, que é o exame focado, né, que tem algumas siglas, mas enfim, abreviações, vamos lá, o exame focado transtorácico. Se tu não consegue uma janela, tu tá lá, se eu não me engano é o quinto passo, tu aplica ultrassom adicional. O que é aplicar ultrassom adicional? Pode, com transesofágico básico, resolver o problema. Pós-operatório, não é assim? Pós-operatório, a gente está lá em Uhum. cirurgia cardíaca, o paciente está instável, vai avaliar no pós-operatório, não consegue a janela adequada, principalmente coração direito, viu tudo esquerdo, mas talvez tenha um trombo localizado ali. Olha, não vai ter jeito, não é o suficiente para eu dar diagnóstico, vou passar o transesofágico. Outro caso que eu não mostrei aqui, mas o paciente chegou no intraoperatório com efusão pericárdica, né? Quer dizer, o trauma abdominal fechado, aí estava instável na sala, tinha líquido livre na cavidade, eu fiz o eco de resgate, tinha efusão pericárdica, mas de onde vem essa efusão? Está instável, ainda não sei. Passei transesofágico, tem uma laceração lá na aorta, lá no istmo da aorta, lacerada, Uhum. e aí, pô, né, beta bloqueio, chama o pessoal da vascular para endoprótese. Eu acho que primeiro que fica com relação à pergunta da colega, tentar ao máximo a janela melhor antes de tapar tudo. Quer dizer, agora, se tá lá no meio da cirurgia e eu tenho que avaliar lá no meio, eu acho que as questões de ventilação mecânica e insistir depois, se eu não tiver sucesso, talvez o transesofágico seja um É recurso. importante sempre enfatizar que ele não pode atrasar o tratamento do paciente, né? Não, eu acho que todo mundo está ciente disso, mas é importante não protelar o tratamento decorrente da questão da janela. Eric, tem uma outra pergunta do Eduardo Correia. O Eduardo está perguntando se o diâmetro do ventrículo esquerdo ou a área do ventrículo esquerdo é um parâmetro como alvo pode ser usado como parâmetro alvo de reposição volêmica, o diâmetro do ventrículo esquerdo. Ah, parâmetro
para reposição de eu acho assim, a reposição volêmica é algo, vamos lá, muito minucioso para utilizar somente o diâmetro. Por exemplo, se a gente pegar um paciente que tem a disfunção diastólica importante com hipertrofia ventricular, como eu mostrei naquele paciente, quando eu comparei no eixo curto, tinha dois vídeos, né? Um vídeo com ventrículo no eixo curto normal e o outro embaixo com hipertrofia importante. Dá para fazer o cálculo do diâmetro daquela cavidade. Eu acho que não passa de 30 milímetros. A gente considera normal um limite inferior de 39 milímetros, é isso, né, Papo? Vamos lá. Se eu tentar hidratar aquele paciente para chegar a 39, sabe o que vai acontecer? Edema de pulmão por disfunção diastólica. Então, eu até posso usar o diâmetro, mas antes eu tenho que saber com que tipo de paciente que eu estou lidando. É um paciente jovem, e eu estou vendo assim, pô, o diâmetro diastólico está menor que 39 milímetros, o diâmetro sistólico está melhor do que 25 milímetros, provavelmente vai responder a volume. Se eu passei lá 250 ml de ringue lactato, que foi aquilo que eu mostrei. Eric, desculpa, ele complementou aqui que eu não tinha entendido, acho que comparando com o eco prévio do paciente, se mudança no diâmetro do ventrículo esquerdo comparado com o prévio, você pode usar isso como um fator para avaliar reposição volêmica. O que eu entendi é que o paciente tem um diâmetro normal e pensando em pré-carga, por exemplo, se você pode utilizar isso como parâmetro de reposição volêmica. Eu acho que medidas lineares, mesmo que tu tenha o diâmetro prévio, tá bom? Eu acho que não é um bom guia para reposição volêmica. Bom guia para reposição volêmica são monitores adequados para reposição volêmica, tá certo? De repente, débito cardíaco não invasivo, que vai dar volume sistólico, fazer o Doppler de VT6, calcular o volume sistólico e utilizar aquilo como padrão. Veja que quando a gente faz meta com monitores que me dão volume sistólico, a gente consegue um paciente com balanço positivo muito menor do que normalmente quando a gente está às cegas consegue. E quando a gente vê os exames perfusionais, estão excelentes. Então, assim, eu tenho receio que a ventilação mecânica vai alterar o diâmetro, vai diminuir um pouco o débito cardíaco. Se a gente for atrás de um diâmetro ventricular normal, com tudo que envolve o intraoperatório, mas tudo que a gente fez de medicações que vão alterar a função diastólica, sistólica, que a gente passe do ponto na reposição volêmica que deixe o paciente com balanço positivo. Eu não recomendo utilizar, a não ser que seja um caso assim, vamos lá, instabilidade hemodinâmica e o ventrículo que estava 45 antes da cirurgia, o paciente está hipotenso, sangrou, eu olho lá, pô, tá com 30. Pô, vamos recuperar um pouco, mas a partir do momento que o doente está estável, ficar usando isso para medidas lineares para reposição volêmica, não. Acho que numa situação de instabilidade, até tem algum ponto nisso, né? Mas fora isso, eu não sei se o Papa tem algo a acrescentar, ou concorda com o meu raciocínio, mas acredito que seja isso, né? Não. Medida linear é sempre, assim, é uma dimensão só que você está avaliando, né? Às vezes o paciente tem alguma alteração, um aneurisma septal, alguma coisa, você acaba perdendo isso. Então, medida linear é um método quase qualitativo de avaliação. Só para guiar a reposição volêmica, normalmente a gente usa o VTI ou o volume sistólico, que te dá uma melhor imagem seriada do que está acontecendo. Falando em análise seriada, o Carlos Correia está perguntando, Eric, a gente tem mais um minuto. Na síndrome vasovagal confirmada, aconselho ultrassonografia contínua durante a cirurgia? Só um momento antes só voltando à pergunta anterior, já respondo aqui. Eu acho uma boa também, se tem o diâmetro do ventrículo antes da indução e o diâmetro continua normal, e o sistólico,
ele diminuiu bastante a ponto de lá fazer sinal do beijo no final da CIS, que está menor do que 25 milímetros, então é uma boa avaliação para resistência vascular sistêmica baixa. Paciente que realmente responde a vasopressor, só para complementar. O diâmetro diastônico vai falar mais a respeito de pré-carga, né? Isso aí. Tá, então manda aí. Síndrome vasovagal confirmada, você aconselha a ultrassonografia contínua durante a cirurgia? Mas o que seria contínua? Passar o transesofágico, ficar avaliando o tempo com o transtorácico? Eu não sei. O que eu entendi é avaliação contínua durante o procedimento. A grande vantagem, a grande desvantagem da ultrassonografia cardíaca transtorácica é que você não consegue fazer avaliação contínua, né? Você consegue fazer seriada, mas não tem como você deixar o probe lá o tempo inteiro, que é uma vantagem do transesofágico, né? O transesofágico você consegue deixar lá se você quiser e você deixa monitorizando. O transtorácico você tem que ir fazendo de quanto em quanto você achar necessário. Talvez seja isso, mas é sempre bom, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, o que o Eric já falou, tenta achar a janela melhor, tenta pegar uma medida basal e você usa essa medida basal ao longo do seu procedimento. Eu acho que no sentido de fazer uma avaliação constante, deixar dentro do eixo fisiológico esse doente, não deixar ficar hipovolêmico, ficar com uma resistência vascular boa, quem é vagotônico, tem síndrome vasovagal, eu acho que é uma excelente ideia, né? Porque, de repente, com ultrassom, a gente consegue antecipar alguma hipotensão que eu preciso de um vasopressor, e aí esse vasopressor, de repente, faz vasodiariste lá, faz uma bradicardia importante. A gente consegue de maneira, vamos lá, deixar o paciente mais estável hemodinamicamente, trabalhando um pouco antes de acontecer uma instabilidade. O eco proporciona isso, com certeza. Se o sentido de contínuo é esse, tem toda a razão. Acho que é muito útil. Depois eu coloco uma observação aqui, um complemento, dizendo que existem acessórios que fixam a sonda na parede torácica. Existem, mas é difícil conseguir manter a mesma qualidade, mas é uma ideia, eu acho que é uma ideia, funciona, você conseguindo ter essa imagem, conseguindo ter a informação que você precisa, tá tudo certo, eu acho que é válido. Eric, eu acho que a gente já passou 2 minutos do ponto, para variar. Queria agradecer você pela participação mais uma vez, pela apresentação. André, não sei se você quer falar mais alguma coisa antes de encerrar. Não, só agradecer a vocês, excelente webinar. E o Eric conseguiu se manter dentro do tempo, isso é a grande... É um monstro, é um monstro. Tanto de falar, é um monstro. Geralmente ele fala 3 vezes mais do que o tempo, né? Tanto conhecimento, mas hoje é espetacular. Então, parabéns. Estava incrível, incrível. Beleza, então. André, Eric, Mel, todo mundo, obrigado, viu, pela participação, pelo convite, na verdade. A gente está aí sempre que precisar para ajudar. Obrigado, viu, gente? Boa noite. Valeu. Minha gente. Obrigado. Tchau, tchau.